Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vou contar para você qual foi o primeiro livro da Lei da Atração que eu li na minha vida e que lá naquela época, que eu era assim, jovenzinha, tinha menos ali de 20 anos, transformou a minha vida. Me deu assim, trouxe um frescor para minha vida, sabe? Eu vou contar mais aqui nesse vídeo para você. Se você tem interesse sobre esse assunto, sobre a lei da atração, sobre o universo, fica aqui que a gente vai conversar muito sobre isso aqui neste vídeo. Já quero deixar claro, gente, que hoje minha voz, eu tô assim, não sei se rouca, mas sabe? Aqui em São Paulo hoje deu uma mudança de tempo e não sei se foi isso, então de vez em quando talvez eu precise beber uma aguinha aqui. Me perdoem a minha voz se aí no meio do vídeo ficar um pouquinho rouca por causa disso. Já são os avisos paroquiais. Já avisando que aqui onde eu moro tem muito barulho, porque tem obras, sabe? Rolando aqui próximo, passa avião. Então, talvez, se você ouvir um barulhinho assim, ou eu tenho cachorro em casa, eles podem estar andando por aqui, vocês vão ouvir talvez um barulhinho deles andando. É isso, mas abstraiam e vamos focar aqui no conteúdo, porque essa é a realidade, né? Que eu trago a realidade da vida é essa. Temos barulho, temos movimento, temos vida acontecendo. Falar uma coisa pra vocês, que agora que eu toquei nesse assunto, que antes eu ficava muito assim, é num silêncio, é tudo ser controlado. Mas, gente, a vida não é assim. A vida é movimento. Se tá tudo parado ali, estagnado, alguma coisa tá acontecendo. Já ouviram aquela história, né? Você morreu se não tá acontecendo nada. Então, a vida é isso. A vida é movimento e a gente tem que trabalhar com o que tem, com o que está sendo apresentado pra gente ali naquele momento. Então, é isso que eu queria aqui passar de avisos para vocês. E vamos para o nosso vídeo sobre o primeiro livro. Vou mostrar para vocês, mas eu tô olhando aqui que eu anotei que foram. Porque eu anotei 3 aprendizados que esse livro me trouxe, porque todo livro. Uma dica importante aqui para vocês: sempre que vocês lerem um livro, seja um livro mais educativo, um livro que seja ali da área de vocês, de autoajuda, um livro de ficção científica, de romance, não importa. Traga algo, um aprendizado. Nossa, eu li esse livro, amei, foi uma história de amor ali, não importa. Qual o aprendizado que eu posso tirar desse livro? Não deixe um livro passar pela sua vida sem que ele não tenha te deixado um aprendizado, sem que você não possa tirar daquele livro um aprendizado. E isso é importantíssimo para o seu conhecimento, para você ir exercitando o seu conhecimento, até mesmo o seu autoconhecimento, o seu senso crítico sobre as coisas e sobre tudo. Então, coloquem essa em prática, essa dica, porque vocês já não sei se eu já falei dessa frase aqui para vocês, mas eu acho que sim. A prática impacta e a consciência liberta. Então você ouviu algo, igual eu vou falar aqui, 3 aprendizados. Nossa, interessante esse aprendizado aqui, gostei. Acho interessante, vou praticar, colocar em prática na minha vida, porque vai trazer algum impacto positivo para sua vida aquela prática, né? Sendo uma boa prática. E consciência, tenha mais consciência sobre as coisas, porque a consciência vai libertar você. A gente vai falar mais sobre isso nos vídeos futuros e aqui no canal, porque é o canal sobre isso, né? Sobre conhecimento, sobre consciência, sobre autoconhecimento, sobre liberdade. E é isso tudo aí. Vamos lá pro vídeo, que é... Nossa, gente, eu tô aqui enrolando, não mostrei o livro. O livro é este livrinho aqui, O Segredo, da Rhonda Byrne, não sei se é assim que se fala. Mas enfim, foi este livro, O Segredo, foi o primeiro livro da Lei da Atração que eu li na minha vida. E foi muito extraordinário. Eu lembro que na época trouxe assim uma visão de mundo para mim que eu não tinha essas palavras naquela época, mas se hoje eu pudesse traduzir a sensação, foi assim, das infinitas possibilidades. Percebe? Eu já contei para vocês que eu vim de uma família humilde. A minha mãe, por exemplo, é empregada doméstica,
trabalhei desde os meus 18 anos. Então, eu não nasci numa família rica, onde de cara eu já tivesse uma percepção das várias possibilidades que a vida poderia me trazer, percebe? Apesar de que eu sempre tive ali um pensamento positivo. De certa forma, eu nunca tendenciei para ser uma pessoa negativa, mas sim para ser uma pessoa positiva. Talvez pela minha mãe, né? Quando eu penso sobre isso, eu me conecto muito com essa questão da minha mãe, porque por mais que ela tivesse ali naquela situação, não tinha nada que ela falasse, nossa, não posso conquistar tal coisa por conta dessa minha condição. Não posso fazer tal coisa porque eu não posso comprar tal coisa, entende? Ela sempre teve essa questão de que eu vou trabalhar e eu vou conseguir, se eu quiser, né? Então, talvez por isso. Então, foi muito bom. E olha eu com isso, então. Eu amei esse livro. Ele foi... A edição dele, essa daqui, é de 2007. Eu não sei se eu li em 2007 mesmo. Se eu li em 2007, eu tinha 20 anos, mais ou menos. Não tenho aqui na memória essa data certinha para passar para vocês, quando que eu li ele. Mas foi um livro que eu lembro que foi muito, contribuiu demais para minha vida, para eu mudar a minha forma de pensamento com relação à vida, com relação ao futuro, de alguma forma. Nessa época, na época que eu li, eu já trabalhava, e eu trabalhava nessa época como em telemarketing. Porque lá no início, aos meus 18 anos, eu trabalhava como telemarketing, porque na minha cabeça era o seguinte, eu ia fazer faculdade, eu não me lembro se eu já fazia faculdade nessa época aqui, mas com certeza eu já trabalhava, porque eu comecei a faculdade, eu já estava trabalhando. Então a minha intenção era, eu vou trabalhar de manhã, e o trabalho como telemarketing naquela época me concedia essa flexibilidade, porque eu trabalhava 6 horas, então eu pegava um turno ali bem cedinho, se não me engano eu começava às 6 horas no meu trabalho, 6h20, alguma coisa assim. Então, eu trabalharia de manhã, eu faria faculdade à noite, e quando chegasse o momento de eu fazer estágio, eu poderia fazer estágio ali no meio do dia, à tarde. Então, esse era o meu pensamento, né? Porque lembra, a minha família não tinha condições de bancar ali totalmente a minha faculdade, de eu ficar em casa, né, e fazer só a faculdade. E foi muito bom, foi um aprendizado enorme que eu tive por ter tido essa experiência de vida. E agora vamos para os 3 aprendizados. O primeiro aprendizado, que foi esse que eu já comentei com vocês, que é tudo é possível. Ali eu tive essa conexão com tudo é possível. Eu fiz até algumas marcações aqui para eu trazer exatamente algumas passagens que vão contribuir para vocês terem mais clareza desses aprendizados que eu estou passando aqui para vocês. Então, nessa passagem aqui, que é do Joe Vitale, eu acho que é assim que se fala, e muito interessante. Eu li esse livro já faz muito tempo. Depois eu acho que eu não reli esse livro, ou se eu reli muito ali próximo de quando eu tinha lido, né? Faz tempo. E foi muito nostálgico para mim, para quando eu vim fazer esse vídeo agora, eu pegar o livro assim de novo, folhear ele, tudo. Foi muito, muito, muito nostálgico, porque me remeteu àquela época onde eu li, e as lembranças dos exercícios que eu fiz a partir desse livro aqui. E tem aqui alguns autores do livro, né, que contribuem para a produção desse livro aqui, como, por exemplo, ele, o Joe Vitale, que eu não lembrava que ele tinha participado desse livro. E eu li um outro livro dele, que foi muito bom, deixa eu ver se ele está aqui, que é Limite Zero, o livro. Tá? Aqui não dá para ver que está na prateleira de cima. Limite Zero, o nome do livro, que eu li depois, que fala sobre Ho'oponopono, conta a história do Ho'oponopono e tudo mais. Eu li, eu amei esse livro. Inclusive, eu tenho um grupo de tratamento energético diário, onde eu sou guardiã energética desse grupo. E o nome do grupo, que é Projeto Ponto Zero, eu tirei esse nome desse grupo de tratamento, veio justamente por conta da leitura desse livro
Depois eu posso até fazer um vídeo sobre esse livro, se vocês quiserem. Deixa aqui no comentário, nos comentários. Que é Limite Zero. É maravilhoso esse livro. Enfim. E o Joe Vitale que escreve. E eu não tinha noção. Pra mim era tipo assim, um autor novo que eu tava lendo, percebe? Mas eu já tinha tido contato com ele nesse livro aqui, eu não recordava. Outro, o Bob Proctor, que talvez, se vocês gostam, se vocês se interessam por lei da atração, né, por tudo isso, criação da realidade, da própria realidade e tudo mais, com certeza vocês já ouviram falar sobre o Bob Proctor. Ele tem vídeos muito bons, excelentes aí no YouTube, traduzidos, então se você ainda não viu, pesquisa, que é muito interessante, traz muitos aprendizados e que corroboram, né, ensinam um pouquinho mais da lei da atração. E, falando aqui sobre tudo é possível, aqui o Joe Vitale fala assim, você sabe, porque tudo... Primeiro deixa eu contextualizar, porque que eu vou ler essa passagem. Porque quando a gente pensa assim, eu lembro que eu tinha esse questionamento lá, na época que eu li esse livro. E tudo é possível, mas você imagina, se todo mundo quiser ganhar na Mega Sena, loteria, se todo mundo quiser comprar ou morar numa cobertura, como é que vai ser? Não tem para todo mundo. Se todo mundo quiser comer, sei lá, aquela iguaria lá que é completamente rara, como é que vai ser? Não tem para todo mundo. Percebe? Aqui a gente já tem até um padrão e uma crença de escassez. E eu tinha isso lá naquela época, um pouquinho. Eu tinha, quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, mas como? Como vai ter para todo mundo? Se todo mundo escolher. E aí vem o ponto aqui. Você sabe que quando as pessoas começam a viver a partir do próprio coração e a buscar o que desejam, não buscam as mesmas coisas. Por quê? Na lei da atração, que fala aqui nesse livro, e eu vou até comentar com vocês que quando eu li esse livro, isso aqui nem ficou assim tão claro para mim. Toda a minha experiência que eu tive depois com as ferramentas holísticas, com a minha formação em terapia holística e tudo, eu adquiri mais conhecimento e mais aprendizado sobre isso, sobre a lei da atração. Foi bem mais recente que eu pude não é contribuir, que eu pude perceber mais como funciona realmente a lei da atração. E a lei da atração, ela fala muito sobre o sentir. É o pensamento, mas é o sentir também, que é o sentir que atrai. Então, repetindo, você sabe que quando as pessoas começam a viver a partir do próprio coração e a buscar o que desejam, não buscam as mesmas coisas. Você sabe que quando as pessoas começam a viver a partir do próprio coração e a buscar o que desejam, não buscam as mesmas coisas. Esta é a beleza do processo. Nem todos nós queremos BMWs. E é verdade. Não é porque você tem ali as infinitas possibilidades, todas as pessoas, né, têm isso a seu favor, que todas elas vão querer uma BMW, que todas elas vão querer uma Porsche. Percebe? Não é, cada um vai ter algo que elas desejam que é diferente. E aqui é o que ele fala. E essa é a beleza do processo. Quando você está conectado ali com o seu coração, e é o seu coração, é o sentir que traz o que você deseja, você é único. Você vai ter escolhas únicas. Você quer viver um estilo de vida que talvez seja diferente do meu estilo de vida. Quando a gente pensa, se eu penso que coloca eu e você de frente, sentado ali de frente, fala, nossa, você pode ter infinitas possibilidades. O que você quiser, a vida que você quiser, que realmente é possível. Você vai querer viver uma vida e eu vou querer viver uma outra vida, completamente diferente. Então não existe essa escassez, não tem escassez. Nem todos nós queremos BMWs, nem procuramos a mesma pessoa, quando a gente fala aqui de relacionamento.
nem as mesmas experiências. Você vai querer viver umas experiências na sua vida e eu vou querer viver outras. Nem as mesmas roupas, a gente vai ter estilos diferentes. Nem todos nós queremos, aí ele dá aqui um espaço para você preencher aquela lacuna. Nem todos nós queremos viver no mesmo bairro. Nem todos nós queremos viver no mesmo país. Nem todos nós queremos viver no mesmo tipo de casa. Então, não existe essa de escassez. Se você aí que está agora começando a estudar sobre a lei da atração, se interessar sobre a lei da atração, ouviu aí muito vagamente, ou já tem algum certo tipo de conhecimento, já começou a praticar, saiba disso. Tire essa crença de escassez da sua vida, da sua mente, do seu sentimento, do seu coração. Porque o mundo é a abundância. A natureza é a abundância. Se você parar e olhar para a natureza, a árvore, você planta uma árvore, uma sementinha só. É necessário. Você planta ali uma macieira. Você pegou essa semente, você plantou, você regou, precisa de um tempo, percebe aqui, a rega é a nossa ação. Você regou, nasceu uma árvore e daquela semente nasce milhares de frutos. Milhares de frutos. Isso é a abundância da natureza. E a abundância da natureza, né, de Deus, do universo, não está aí disponível somente para as plantas. Não, está disponível para a gente também, porque nós fazemos parte dessa natureza, tá? Isso, essa questão às vezes é um pouco desafiadora para a gente, internalizar ela completamente e se sentir confortável com isso, em ouvir isso, porque a gente tem que ir deixando para trás algumas crenças que nos prendem à escassez. Mas vai praticando aí que cada vez mais isso vai ficando mais leve, essa percepção. Então, um dos aprendizados foi esse, que tudo é possível. A natureza é abundante e existem as infinitas possibilidades. Naquela época eu não tinha essas palavras, infinitas possibilidades. Isso veio para mim depois, quando eu tive contato com o Access, que é uma ferramenta aí de cocriação da realidade, né, de consciência. Então, mas naquela época eu consegui ancorar ainda mais isso, infinitas possibilidades. Não importa de onde eu vim, não importa onde eu estou agora, estou acordando aqui 4 horas da manhã, indo dormir meia-noite, né? Trabalhando, faculdade, estágio. Mas eu posso criar uma realidade diferente. Eu posso viver uma vida diferente. Então, nossa, isso me trouxe essa compreensão e foi muito libertador na época. Outro aprendizado. Ser positivo, ter um pensamento positivo. Eu já falei para vocês que eu sempre tive a tendência de ser uma pessoa mais positiva, de olhar o lado positivo das coisas e tudo mais. Mas quando eu li esse livro, ficou ainda mais. Eu sempre ficava ali me policiando para pensar positivo sobre as coisas. Hoje eu até tenho a crença de que tudo acontece para o meu bem e ao meu favor, não importa o que seja. Está acontecendo alguma coisa desafiadora. Ok, aquele momento vai passar e tudo acontece para o meu bem e ao meu favor. Eu tenho essa crença atualmente. E já quando eu comecei a ler esse livro, eu já comecei a internalizar isso, de ter um pensamento positivo, de sempre pensar pelo lado positivo das coisas, tá? E hoje em dia eu sei que o pessoal fala positivismo tóxico, nem sei se é assim que se fala, mas você já deve ter ouvido falar. Mas, gente, pra mim, Jailma, e eu acredito que a gente tem que ter os nossos valores e as nossas crenças, que é muito melhor ser uma pessoa positiva. Olhar as coisas de forma positiva. Então, sim, eu tendencio a olhar as coisas positivamente. É claro que eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que pode desenrolar daquilo. Mas a minha mente, o meu pensamento, não vai estar focando no que pode dar errado, mas sim
nas infinitas possibilidades que tem de dar certo. Percebe? Isso para mim é ter o pensamento positivo. Ser uma pessoa positiva. Saber que, ok, existem essas possibilidades aqui, mas também existem essas outras possibilidades. Então, o meu pensamento e o meu sentimento estarão nas infinitas possibilidades positivas que tem para aquela situação. E aí, com relação a esse aprendizado, tem aqui três passagens que eu separei aqui para falar para vocês. Calma aí. Que a primeira é: os pensamentos. Calma aí que meu marido chegou. Voltando aqui. Uma passagem sobre ser positivo do livro, que diz: os pensamentos são magnéticos e têm uma frequência. Quando você pensa, os pensamentos são emitidos ao universo e magneticamente atraem todas as coisas semelhantes que estão na mesma frequência. Tudo que é emitido volta para a fonte, que é você. Então, se você tem pensamentos positivos, a tendência é que o que volte para você também sejam experiências, sejam coisas positivas. É claro que, além do pensamento, porque é o eletromagnetismo, o pensamento, ele é o elétrico, ele vai. O pensamento, ele é o elétrico, ele vai. Mas é o sentimento que magnetiza e traz para você algo, mas que tem que estar na mesma frequência desse pensamento que foi. Percebe? Por isso, essa questão do pensamento positivo. Outra passagem aqui. É por isso que, por um simples. Calma aí, que tá aqui mais para cima. Você obtém exatamente aquilo que está sentindo. Não tanto aquilo sobre o que você está pensando. Percebe aqui? Sobre você ser positivo, é tanto no pensamento quanto no sentimento. É por isso que, por um simples tropeção, ao levantar-se de manhã, as pessoas tendem a entrar numa espiral de acontecimentos ruins. Passam o dia assim. Elas não percebem que uma simples mudança de suas emoções pode mudar o seu dia inteiro e a sua vida inteira. Se você mantém na sua vida e no seu dia a dia, porque aconteceu uma coisinha pequena, mas você mantém ali aquele sentimento ruim, você vai estar atraindo mais daquilo, mais situações para você permanecer naquele sentimento ruim. Se você começa tendo um bom dia e se sente particularmente feliz, desde que não permita que alguma coisa mude seu estado de espírito, pela lei da atração, você continuará a atrair mais situações e pessoas que mantenham essa sensação de felicidade. Percebe? Então, se você aconteceu alguma coisa, a gente não está imune. Pode acontecer alguma coisa que te desestabilize de alguma forma, mas você não aconteceu de manhã, 7 horas da manhã. Lá, 2 horas da tarde, você vai estar remoendo aquilo, aquele mesmo sentimento? Não. Aconteceu, ok, você reviveu, você tomou uma atitude, se necessitar de alguma atitude sua para aquela situação, e pronto, você já começa a mudar o seu sentimento para que o seu dia seja diferente, para que você atraia para o seu dia coisas boas, tá? Então esse foi o segundo aprendizado do ser positivo, pensamento positivo. O terceiro foi a visualização. Neste livro aqui, com a leitura deste livro, eu comecei a praticar mais, mesmo que timidamente ali, a visualização. E uma passagem que fala sobre isso, sobre essa questão da visualização, que foi exatamente também do Joey Vitale, não sei se é assim que se fala, que ele fala assim, calma aí, não, são duas. Olha aí, eu confundindo as passagens. Uma, veja as coisas que você quer como se já fossem suas. Isso é a visualização. Saiba que elas virão até você quando forem necessárias. Então, deixe-as vir. Não se aflija, nem se preocupe com elas. Não pense na falta delas. Pense nelas como suas, como pertencentes a você, como se já estivessem em sua posse. Outra, que depois a gente comenta. Calma aí.
A visualização, que é o poderoso processo da visualização que fala aqui. A visualização é um processo ensinado por todos os grandes mestres e avatares ao longo dos séculos. Então, ele fala que a visualização ela é tão poderosa porque enquanto você cria as imagens em sua mente ou você se vê como você deseja, você gera pensamentos e sentimentos de ter o que deseja no agora. Então você começa a criar no agora a realidade que você quer viver. Na visualização. Na visualização, e até eu acho que Einstein tem uma frase sobre isso, né? Sobre você imaginar as coisas. Se você pode imaginar, você pode ter. Você pode criar. Não sei se é bem assim a frase dele, mas tem alguma frase dele sobre imaginação. Então, a visualização é, de certa forma, uma imaginação. Você cria aquela realidade no agora. Você vive aquela realidade no agora. Se você junta os seus sentimentos e os seus pensamentos para ancorar aquela frequência. Então, esses foram os 3 aprendizados que eu tive com esse primeiro livro que eu li na minha vida sobre a lei da atração, que me despertou para esse assunto e para esse estilo de vida, se podemos chamar assim, que é tudo é possível, ser mais positivo e ter um pensamento positivo com relação às coisas, e a visualização. Visualizar, criar afirmações também para ancorar essa visualização. Então eu lembro que no meu trabalho, tinha ali o computador, e daí eu escrevia num post-it uma afirmação, uma frase, botava bem ali na frente para poder ficar vendo toda hora. Ainda hoje eu faço isso em alguns momentos, de criar essas afirmações para mim, para ancorar esse desejo, esse pensamento, esse sentimento da realidade que eu quero criar. Então, esses foram os 3 aprendizados que eu tive. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, O Segredo. Se você já leu, me conta o maior aprendizado que você teve com ele, o que ele te trouxe sobre a lei da atração, se foi o seu primeiro livro ou não. Se você tem algum outro livro sobre lei da atração, deixa aqui também nos comentários, porque pode ser contribuição para outra pessoa que esteja nesse processo também de aprender mais e de entender mais sobre a lei da atração. Que a gente possa aqui nesse canal criar uma comunidade, um movimento de cocriação da realidade e cada vez mais tenha isso como um estilo de vida, porque eu insiro essas práticas no meu dia como um estilo de vida para cocriação da minha realidade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha contribuído com você, com a sua jornada, com o seu processo. Se você tiver algum comentário, alguma informação, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!